Hoje, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, Texas, apresentaremos a segunda parte da mensagem Você Pode Ser Perdoado. Fique sintonizado, porque o Está Escrito Canadá está começando agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Agora, eu sei que existem muitos cristãos hoje que dizem, eu não presto muita atenção ao Velho Testamento. Eu sou um cristão da era do Novo Testamento, o Velho Testamento não tem interesse para mim. Esse é um erro muito grande. 2/3 dos versículos no livro do Apocalipse vêm do Velho Testamento. Se nós queremos entender realmente a mensagem de Deus no Novo Testamento, nós temos que ler o Velho Testamento. Afinal, o Velho Testamento eram as escrituras que Jesus tinha, os discípulos tinham, então eles são importantes. E dentro do Velho Testamento, uma das lições mais importantes é a lição do santuário, daquilo que acontecia no santuário, o ritual, o que aquilo representava. Vocês sabem que o povo de Israel, ao vir do Egito para a terra prometida, liderado por Moisés, eles levavam consigo uma tenda que era o santuário. E ao eles caminharem pelo deserto, eles levavam essa tenda com eles. E a Bíblia nos diz que durante o dia, eles eram liderados por uma nuvem. E à noite essa nuvem se virava num pilar de fogo. A nuvem durante o dia, o fogo à noite, representava Jesus Cristo liderando o seu povo até a terra prometida. Deixa eu perguntar a vocês nesta noite, será que Jesus Cristo ainda está liderando o seu povo até a terra prometida? Ele está. Isso era um símbolo, representava Jesus Cristo. De vez em quando aquela nuvem, imagina uma nuvem durante o dia no meio do deserto, que dava o abrigo do calor para eles. E à noite virava numa chama que dava o calor que eles necessitavam para sustentar, e a luz necessária. De vez em quando, aquela nuvem parava. E o povo de Israel sabiam que ali é que eles tinham que arrumar as suas tendas, ali é que esse é o acampamento deles. E eles montavam o santuário. Jesus estava liderando, Jesus estava levando o povo. E eles montavam aquele tabernáculo, aquela tenda, o santuário, e a presença de Deus vinha e habitava no meio do povo. Este santuário, entendendo o que aconteceu aqui, é muito importante você poder entender a Bíblia. Vamos olhar o santuário. E a primeira coisa que você percebe, tinha uma cerca em volta e tinha o pátio. No pátio, tinha 2 peças importantes. O primeiro é este altar, o altar do sacrifício. Todos os dias, o povo de Israel, os filhos de Deus, levavam pequenos animais, podia ser uma ovelha, eles levavam esse animal até o santuário, e lá fora no pátio, eles confessavam os seus pecados sobre aquele animal. E simbolicamente, os seus pecados estavam sendo agora transferidos para aquele animal inocente. E depois eles pegavam uma faca e cortavam o pescoço daquele animal, e aquele animal morria. Agora deixa eu perguntar, o que é que você acha que essa ovelha, quem é que isso representava? É lógico que representava Jesus Cristo. Aquela ovelha estava ajudando aquele povo de Deus a ter fé no Messias que viria um dia. Aquelas ovelhas eram um símbolo de o Cordeiro de Deus que um dia
para tirar o pecado no mundo. Eles não eram salvos por causa daquelas ovelhas, que era um símbolo que representava Jesus Cristo. Foi por isso, quando João Batista viu Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as mentes hebraicas disseram: Cordeiro de Deus. Ah, deve ser ele que aquelas ovelhas representavam. O povo israelita, o povo de Deus, olhavam em fé para a frente através daquele símbolo para aquilo que o Messias viria fazer um dia. E nós hoje, nesta era, nós olhamos para trás pela fé aquilo que o Messias já fez por nós. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 10, verso 4, que o sangue de bodes, o sangue de carneiros, o sangue de bezerros não pode salvar ninguém. Aquilo eram símbolos. Depois do altar do sacrifício, tinha uma bacia. A bacia estava bem na entrada do santuário, no pátio, mas antes de entrar para dentro do santuário, o sacerdote tinha que se lavar. O que será que isso representa? Isso representa que eu e você, antes de nós entrarmos na presença de Jesus, de Deus, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Você vê tudo no santuário. Tudo apontava para Jesus Cristo. Vamos entrar dentro do santuário agora. E a primeira coisa que você percebe dentro do santuário é que existem dois apartamentos, duas partes. Uma chamava-se o lugar santo e depois a outra parte era o lugar santíssimo. Vamos começar no lugar santo. No lugar santo, tinham várias peças lá. Todos os dias, o sacerdote entrava no santuário, no lugar santo. Ele trazia o sangue dos sacrifícios daqueles animais para dentro do santuário, representando Jesus Cristo, oferecendo o seu sangue por você e por mim. Jesus Cristo perdoando as nossas faltas pelo seu sangue derramado no Calvário. Dentro do santuário, a única luz, na primeira parte, chamada lugar santo, a única luz vinha de um candelabro, é assim que vocês dizem, candelabro de 7 ramos. O que será que isso representa? Jesus Cristo. Jesus aqui na terra disse uma vez: eu sou a luz do mundo. Tudo no santuário representava Jesus Cristo. Tinha a mesa do pão. Nessa mesa tinham 12 pães, um para cada tribo de Israel. Quando Jesus uma vez esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Tudo representava Jesus Cristo. Tudo estava ajudando. Era uma maneira de levar o povo a ver Jesus Cristo. Diante da cortina, do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha esta peça, chama-se o altar do incenso. Os sacerdotes faziam uma mistura especial de incenso. E lá eles queimavam esse incenso e a fumaça subia e entrava para o lugar santíssimo, representando o quê? As nossas orações, as orações do povo de Deus, indo até o trono de Deus. Tudo aqui representava a Jesus Cristo. Tudo. O sacerdote, quem é que ele representava? Representava Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, diz o seguinte: possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O sacerdote levava o sangue para dentro do templo, representando Jesus Cristo. Tudo representava Jesus. No lugar santíssimo tinha apenas uma peça, era a arca do concerto. Dentro da arca do concerto estavam os 10 mandamentos de Deus, significando que o governo de Deus é baseado em suas leis. Deus é um Deus de lei, de ordem. A tampa, o propiciatório, não era? Em inglês, eu prefiro o nome em inglês, que em inglês se chama the mercy seat.
o lugar da misericórdia. Que o trono de Deus é o lugar da misericórdia, porque o sangue de Jesus Cristo pode cobrir todos os teus pecados e todos os meus pecados. Tudo aqui apontava para Jesus Cristo, mas apontava para outra coisa. Vejam Hebreus 8:5. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, Moisés, quando foi para construir o templo, a Bíblia diz que Moisés não teve a liberdade de construir o templo de qualquer jeito. Ele teve que seguir um plano, uma planta. Essa planta veio de onde? Por que tinha que ser construída desta maneira? Você pode viajar em sua cidade, ou aqui em Dallas, você passa por centenas de igrejas construídas de centenas de maneiras diferentes. Por que Deus insistiu que Moisés construísse o tabernáculo de tal forma? E de onde é que veio a planta? De onde é que veio a planta para o templo que Moisés ergueu? Vejam que a Bíblia diz, Hebreus 8:1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do que? Verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O santuário lá no deserto foi erguido por quem? Por Moisés, um homem. Mas a Bíblia diz que existe outro santuário. Aonde? No céu, que não foi erguido por homem, mas foi erguido por Deus. E foi essa a planta que Deus deu para Moisés, para seguir aqui na terra. A Bíblia diz, e esta é uma das verdades mais lindas da Bíblia, que existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo é o ministro, onde Jesus Cristo está ministrando agora, nesta hora, em favor de você e em meu favor, agora. O verdadeiro tabernáculo, construído por Deus. Esta é uma das verdades bíblicas mais importantes que você pode conhecer. Existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo ministra, dia após dia, por pecadores que nem vocês e que nem eu. E não importa o que você já fez, o sangue de Jesus pode te cobrir. Você pode ser perdoado. Não importa o que você fez. Eu não sei quem está me escutando, mas eu quero acreditar que não tem uma pessoa me escutando hoje que cometeu tal pecado que Deus não pode perdoar. Por quê? Porque Jesus Cristo agora, neste instante, está no tabernáculo, no santuário no céu, ministrando ao seu favor e em meu favor. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se eu posso ser posso ter tanta ousadia, de perguntar. Por que tanta preocupação com o tabernáculo lá em Israel? Por que nós estamos tão preocupados com o templo em Israel? Será que nós vamos voltar ao tempo de sacrificar animais de novo? Nós não necessitamos isso. Por quê? Por que nós não precisamos aqui um santuário na terra? Sabe por quê? Porque Hebreus 10:4 diz, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar o quê? Os pecados de ninguém. Era um símbolo. O sangue de bodes, o sangue de touros não pode tirar os teus pecados. Isso era um símbolo que apontava para Jesus Cristo e aquilo que Ele um dia viria fazer na cruz. Amigo, entenda uma coisa agora. O foco da profecia bíblica não é no santuário terrestre. O foco da profecia bíblica é no santuário no céu, onde Jesus está ministrando agora. Nós não precisamos outro templo aqui na terra. Jesus já morreu uma vez por todos. Nós não precisamos de um templo aqui na terra, porque existe o verdadeiro templo no céu. Tudo que acontecia no santuário apontava para Jesus Cristo, incluindo as festas. Haviam 7 festas anuais no santuário.
Porque eu quero voltar a essa ideia das 2.300 tardes e manhãs. Não somente a mobília dentro do santuário representava Jesus Cristo, não somente o sacerdote representava Jesus Cristo, mas as festas que ocorriam durante o ano judaico, também representavam Jesus Cristo. Tinham 7 festas, nós não vamos passar por todas agora, porque nós não temos tempo, mas eu gostaria de focalizar uma dessas, chamado o Dia da Expiação. Os judeus chamavam desta festa de Yom Kippur. Quem sabe você já ouviu falar desta festa, Yom Kippur. Era uma das festas mais solenes no calendário judaico. Levíticos 23 nos diz o que acontecia nesse dia. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convulsão e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminado do seu povo. O dia da expiação era o dia em que o problema do pecado era resolvido no santuário terrestre. Deus está no céu, Ele está testemunhando, Ele está vendo todo o sofrimento, toda a dor que está acontecendo, toda a angústia que os seus filhos passam. E a Bíblia diz que um dia Deus vai dizer: chega, acabou, não tem mais. Deus não vai deixar que este mundo continue de mal para pior. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: acabou. E Deus vai resolver o problema do pecado uma vez por todas. Vai chegar o dia que Deus disse: bem, agora acaba. Aqueles que vão me aceitar, já me aceitaram. E aqueles que não me aceitaram, eles já endureceram seu coração ao ponto que jamais vão me aceitar. Então vai chegar o dia onde Deus vai resolver o problema do pecado. E nesse dia, será tarde demais você tomar uma escolha. Você tem que tomar a decisão agora, enquanto você tem chance, porque o dia da expiação dizia: se você não colocasse a sua vida em ordem, naquele dia você seria cortado do povo de Deus. Para o judeu, você sabe o que era o dia de expiação para o judeu? O dia de expiação para um judeu era um dia de julgamento. O recorde histórico nos diz que um judeu cumprimentava o outro judeu no dia da expiação com as seguintes palavras: que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Esse era o cumprimento. Que para o judeu o dia da expiação era um dia de julgamento. Será que Deus, nesta profecia de Daniel 8, está querendo falar algo sobre o julgamento? Levíticos 16, 32 e 33, o grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar e os sacerdotes e todo o povo. Agora vem uma pergunta. No dia da expiação, o sacerdote fazia expiação pelo povo, pelo sacerdote, mas pela tenda também? Por que um prédio precisa de expiação? Eu reconheço que eu preciso que o sangue de Jesus cubra os meus pecados. Senão eu morro os meus pecados e vou perder a eternidade. Eu entendo isso. Mas por que o tabernáculo? Por que o tabernáculo tinha que ser purificado? É um prédio. É a casa de Deus. Por quê? Eis por quê. Porque
o tabernáculo, o santuário, aquela tenda, era o lugar onde simbolicamente os pecados do povo iam acumulando. Então, quando a pessoa vinha, trazia aquela ovelha, confessava os seus pecados sobre aquela ovelha, matava a ovelha, os seus pecados seriam simbolicamente transferidos para a ovelha. E esses pecados eram carregados pelo sacerdote para dentro do santuário no sangue da ovelha. No sangue daquela ovelha, os seus pecados estavam lá simbolicamente. E esse sangue era trazido para dentro do santuário. Dia após dia, após dia, durante o ano inteiro, os pecados acumulando dentro do santuário. Isso criava um problema. O problema é que o santuário era o trono de Deus. E o pecado não pode existir onde Deus. Então, um dia por ano, no dia da expiação, Deus resolvia o problema do pecado e o templo era purificado, significando que um dia, em breve, Deus vai acabar com o pecado uma vez por sempre. Era o dia da expiação. Um dia por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, com sangue, uma vez por dia. Ele levava o sangue e ele punha esse sangue sobre o trono de Deus, o propiciatório, o mercy seat. O trono de Deus. E pedia em favor do povo que Deus resolvesse o problema do pecado, que Deus limpasse o pecado de todo o povo. E Deus naquele dia, se todo o povo tivesse confessado os seus pecados, se o povo inteiro tivesse colocado a sua vida em dia, Deus resolvia o problema do pecado uma vez por ano. Todos aqueles pecados que tinham sido acumulados lá durante o ano seriam perdoados naquele dia. Isso representa o dia no futuro, quando Deus vai acabar com o pecado uma vez por todas. E naquele dia de expiação, o templo era considerado ter sido purificado. E todos os judeus acreditavam que aquele dia era um dia de pecado, era o dia de julgamento. Daniel está em visão, a Bíblia diz. Ele escuta 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Será que Deus está dizendo a nós que vem um poder que vai julgar o mundo? Que vem um poder muito em breve que vai julgar homens e mulheres. Será que Deus está querendo dizer algo importante a nós a respeito do julgamento? Apocalipse 14, verso 6 diz: então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: teme a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia diz que no momento antes que Cristo voltasse, uma mensagem vai para todo mundo que diz: o dia do julgamento já começou. Será que é isso que Daniel 8 está querendo nos contar? Será que essa é a mensagem de Daniel 8? Você vai ter que esperar até amanhã, porque amanhã virá a resposta. Mas note que Apocalipse 14 não disse
que o poder, o julgamento virá. Apocalipse 14 disse, o julgamento já chegou. Deus se virá julgar o mundo. E uma mensagem vai ser anunciada antes que Jesus volte, que o julgamento já começou. O objetivo do julgamento de Deus não é o de evitar que você seja salvo. Não, pelo contrário. O maior desejo de Deus é ter você no céu. Ele está fazendo de tudo o que é possível durante o processo do julgamento para salvar você. Se você deseja compartilhar essa maravilhosa mensagem com um amigo ou familiar, ou quem sabe você gostaria de ter uma cópia da mensagem de hoje, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente o DVD Você Pode Ser Perdoado. Além de conter o episódio de hoje, esse DVD possui também a primeira parte da mensagem apresentada no programa anterior. Eis as informações necessárias para solicitar a sua cópia gratuita do DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nesta série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.